Então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, já que a questão ambientalista também está sempre em pauta, e sempre é bom podermos puxar algum registro do passado que, vamos dizer assim, de certa forma, assim como a expressão de Che Guevara o denunciou como um perfeito psicopata, do tipo o revolucionário tornar-se uma fria e seletiva máquina de matar, pero não perder a ternura jamás. Outras pessoas, vamos dizer, famosas, superestimadas, sobretudo aí na questão no movimento ambientalista, né? Muito superestimadas e, vamos dizer assim, com seguidores por todo mundo e simpatizantes por todo mundo, muitas vezes também estão, vamos dizer assim, expressando-se de formas que são perfeitamente psicopatas, assim, uma expressão própria de um psicopata, mas que aparentemente não são, né? Me refiro aqui a Jacques Cousteau, né? Que inclusive algumas pessoas conhecidas minhas, admiram muito ele. Mas há uma frase que não é atribuída a ele. É uma declaração dele, que foi dada, se eu não me engano, aqui, deixa eu reconsultar aqui a fonte, no Courrier da Unesco. Então, aspas para Jacques-Yves Cousteau. Para estabilizar a população mundial, nós devemos eliminar 350 mil pessoas por dia. É horrível dizê-lo, mas é igualmente horrível não dizê-lo. Mas daí eu penso assim, em primeiro lugar, por que, que a premissa teria que ser essa? Primeiro, assim, primeiro do primeiro lugar. Por que, que a premissa tem que ser eliminar pessoas? Ou indo mais a fundo, né? Cavando mais um pouco. Por que, que a premissa tem que ser eliminar alguma coisa? Qual que é a razão disso? Porque pensa bem, se você pega qualquer regime totalitário, você pega a União Soviética, você pega o regime nazista, né, o Terceiro Reich, você pega a República Popular da China, ou outros regimes que o valham, né, que sejam totalitários em quaisquer países que existam, sempre houve esse tipo de procedimento. Se você pegar, por exemplo, The Soviet Story, alguns dos especialistas que deram entrevista lá naquele documentário e que por conseguinte foram pessoas ligadas ao movimento o comunismo internacional já explicaram que no caso da União Soviética se tratava de uma engenharia social, né, uma tentativa, e no caso do regime nazista se tratava de uma engenharia de tipo biológica, né, a eugenia ali. Tá. Então a questão é a seguinte: essa frase, né, essa declaração do do Jacques Cousteau, ela, vamos dizer, ela tem uma similaridade assustadora com o que foi pregado nesses regimes totalitários. É óbvio. Só que ela é dita de um modo que pareça assim, vamos dizer assim, vamos dizer, é uma pessoa que realmente está preocupada com a humanidade. Mas espera lá, você está pregando que pessoas têm que morrer para que o mundo melhore? Como é que você pode estar preocupado com a humanidade? Você está preocupado com o ideal. Você está colocando um ideal acima do bem da humanidade. Por exemplo, vamos ilustrar aqui. Recentemente, um marginal, um criminoso, foi abatido pela polícia, foi assassinado pela polícia, né, lá no Rio de Janeiro, sob o aplauso das pessoas, né? No caso ali era uma cena que acho que o Brasil inteiro já viu. Uma senhora acho que de 83 anos, que estava sendo feita de escudo por um marginal. E parece que já havia há quase uma hora a polícia estava tentando negociar com aquele cara e o cara não largava o osso. Não tinha acordo com o cara. E ele estava a ponto, ele estava com a arma o tempo todo, ele estava puxando, estava agindo com truculência, maltratando aquela senhora, né? Não só usando ela de escudo, mas ele estava mesmo maltratando ela pra caramba, pra caralho, né? E estava com a arma na cabeça dela. A qualquer momento ele podia estourar os miolos dela. Né? E a polícia, não vendo que não havia saída, não teve outra opção. É claro, é muito fácil de perceber que o que aquele cara queria, né? A gente pega aquele vídeo que foi
postado mostra que ele tentando se afastar cada vez mais da polícia. O que ele queria de fato era arrastar aquela senhora até a boca da favela ou do lugar onde ele mora, né, usando ela como escudo, para chegar num ponto seguro em que ele pudesse descartar ela e fugir, se enfiar lá né, nos muquifos, no bueiro onde ele mora, para não sofrer a punição. Era isso que ele queria fazer. Que é isso que esses vagabundos fazem sempre. Eles querem se dar bem e foda-se os outros. Né? Então ele foi assassinado pela polícia. Ele foi abatido, foi assassinado. E esse não incomoda mais. Só que eu, no meu entender, embora a atitude da polícia fosse extremamente necessária ali, porque não havia mais jeito, isso não quer dizer que o mundo está melhor sem aquele vagabundo. Aquilo é simplesmente deve servir de lição para que outros vagabundos do mesmo quilate não façam isso. Que se fizerem, serão punidos com morte pela lei. Porque a lei pode usar, a polícia tem o direito de fazer uso da força. E se a pessoa não está colaborando, se a pessoa está colocando em risco a vida de outras pessoas, a polícia pode não ter outra opção a não ser abater. Os policiais podem não ter outra opção a não ser atirar. Atirar para matar o criminoso. Agora, não quer dizer que os policiais estão sedentos de sangue. E nem que eles acham que aquela pessoa tinha que morrer para que as coisas fiquem melhores. Eles estão fazendo porque não tem outra opção. É diferente. E isso são casos. O mundo não fica melhor por causa disso. É uma coisa triste, na verdade. Então, em casos onde não há saída, né, é o menos pior. Você, pelo menos, preservou a vida de uma pessoa inocente, uma pessoa idosa que merece todo o respeito. Né? E que certamente ali é uma cidadã honesta, uma cidadã que trabalhou a vida inteira, que certamente está aposentada, talvez viúva, que paga suas contas e que está pelo menos tentando, né, sair para ir na padaria comprar um pão, sem ser molestada, sem ter um cano de revólver apontado para a sua fuça. Né? Agora, quando uma pessoa começa a idealizar, que nem o Jacques Cousteau, que não importa quem sejam, simplesmente você tem que eliminar uma porcentagem significativa da população para que as coisas entrem em equilíbrio. Quer dizer, o cara já não está raciocinando bem, né? Quer dizer, isso aí, no meu entender, exatamente como o professor Olavo explica, é um psicopata, né? Mas a questão é a seguinte, pense nesse trecho da frase. É horrível dizê-lo, mas é igualmente horrível não dizê-lo. Ou seja, se é horrível dizê-lo, então não diga. Guarde isso para você, porque isso vamos dizer assim, isso é uma fantasia sinistra. Mas é aquela questão, né? Como ele não quer, como ele idealiza uma coisa dessa, provavelmente idealizou muito uma coisa dessa, mas não quer ser o responsável por isso, então aí que vem a sutileza, aquela sutileza que é diabólica. É horrível dizê-lo, mas é horrível não dizê-lo. Ou seja, é necessário que isso aconteça, mas eu não vou me responsabilizar por isso. Entendeu? Então é um palhaço, é um filho da puta, meu. Sabe? Se a pessoa. Se alguém aí conhece alguma outra declaração pública desse homem, antes de morrer, em que ele, vamos dizer assim, retire isso, que ele reconhecesse, pô, foi um erro, eu disse uma palhaçada, né? Foi uma coisa estúpida de ser declarada. Se houve esse arrependimento dele, então pelo menos há um amadurecimento, né? Há uma chance, né, de salvação para o cara. Mas se o cara morreu com essa convicção, pelo amor de Deus, né? Você, qual pessoa que tem um mínimo de bom senso, que tenha dois neurônios na mente, acredita que isso é uma coisa sensata, se dizer. Olha, sinceramente, até as declarações do Charles Manson, dentro ali daquela atitude psicopata dele, aquela atitude é, é, agressiva dele, hostil, ele dizia coisas até mais razoáveis em relação a isso que o Jacques Cousteau disse. Porque o Charles Manson era uma pessoa hostil, né? E ele fazia isso de propósito. Ele não escondia que ele era ruim. Agora ali a pessoa quer parecer boa, porque apareceu uma pessoa muito humanitária, muito preocupada com o bem de tudo e de todos. Ah, dá licença, meu. Né? É bem o que tá ali em Mateus, o que está nos quatro evangelhos. Quando Jesus declara, é preciso que venha um escândalo, porque tem que vir, porque as pessoas têm que acordar para isso. Né? O troço é muito absurdo. E faz o quê? Já faz, acho que foi em 1991, se eu não me engano, que ele disse uma coisa dessa. Quer dizer,
O cara que acredita nisso, que acha, ou realmente, pelo menos essa quantidade de pessoas tinha que morrer mesmo para que tudo se tornasse melhor no mundo. Bom, então faz o seguinte, você se candidate a essa posição, vá você participar disso, né? Vá você vamos dizer assim, se ofereça como voluntário, então, para esse ideal, para que o mundo fique melhor. Eu não aconselho ninguém. Para mim, o mundo está melhor do jeito que está. Também seguindo um conselho do professor Olavo, muito bem dito na palestra que ele deu sobre a nova ordem mundial, ele não mexa nas coisas, deixam como está. Né? Há pessoas morrendo é, neste momento por diversos fatores, sejam assassinados, seja por doença, né, por acidente, enfim, fatalidades diversas. Agora, não quer dizer que o mundo vai ficar melhor que isso. Agora, quando um criminoso é assassinado pela polícia, é porque ele não quis colaborar e que ele estava colocando a vida de outras pessoas em risco. E que isso era o mal menor, era o menos pior a se fazer, vamos dizer assim. Mas não que o mundo vai ficar melhor. É simplesmente você tentando salvar vidas de pessoas. Isso não é o ideal. É simplesmente uma ação que tem que ser, muitas vezes tem que ser, infelizmente, tem que ser colocada em prática. Vamos dizer assim, é uma norma que tem que ser colocada em prática. Mas não que isso necessariamente vai corrigir as coisas, mas isso pelo menos ajuda na prática, objetivamente, a salvar vida de pessoas por aí, né? Agora, idealizar coisas que do tipo, certas pessoas têm uma tendência genética para o crime, certas pessoas têm uma tendência genética para a ignorância, certas pessoas vão se tornar pobres, vão se tornar viciadas. Você querer reger o mundo por esses critérios, né, no sentido de se tentar promover abortos ou assassinatos, né, de, 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 por diversas maneiras, por diversos métodos, com todo tipo de justificativa, né, no sentido de tornar o mundo melhor e querer parecer o bonzinho, isso é coisa, né, isso no mínimo, isso é um pacto com o mal, no mínimo, né. Pode esperar coisa pior que isso. Então, jamais achar que o mundo vai melhorar porque pessoas têm que morrer ou que qualquer outra criatura tem que ser eliminada da face da Terra. A pessoa tem que saber se virar com o que tem aí e saber respeitar o que tem, né? E o que precisa ser punido, que seja punido, sem idealizar. O contato com a realidade, a relação com a realidade, sem colocar um ideal acima da realidade. Era mais ou menos isso.